Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Rafael Oliveira. Gostaria de compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus que, ao meditar nele, veio a minha lembrança, o tempo presente. Embora seja um texto tão antigo, ele é muito atual para nós que vivemos nos dias de hoje e que temos visto isso acontecer de tal forma que muitas das vezes a gente não sabe o certo nem o errado, não sabemos quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, quem realmente está bem intencionado, quem não está, quem realmente se preocupa em pregar o evangelho de verdade ou a palavra da verdade conforme ela de fato é e se dá. Sendo assim, eu gostaria de ler um texto com vocês, uma pequena porção do grande livro do profeta Ezequiel e assim fazer alguns apontamentos e tirar lições para os dias atuais, que são os nossos dias esses que têm sido de uma erupção enorme de ânimos acirrados, brigas e mais brigas, intenções outras que nós desconhecemos. Mas eu gostaria de ler um trecho da palavra do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, do verso 23 ao verso 29, que eu gostaria de meditar com vocês rapidamente e fazer uma aplicação aos nossos dias atuais, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Queridos irmãos, esse texto aqui, em especial do profeta Ezequiel, fala especificamente de como se encontra o povo de Jerusalém, de como eles estão, Judá e Jerusalém, diante do Senhor. Qual é a situação, qual é a real situação deles diante do Senhor? O que eles têm praticado, o que eles têm vivido diante de Deus. E o que chama a atenção aqui é que Deus chama o profeta e diz: e veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, Deus veio ao profeta com a intenção de trazer-lhe a revelação e mandar-lhe dizer ao povo o que está acontecendo. E o profeta Ezequiel, nessa passagem, ele diz algo importante. Deus se dirige ao seu povo e não ao povo de fora. Deus primeiro chama aqueles que se dizem seus de verdade. E através do profeta Ezequiel, uma das situações que o profeta fala é que há profeta no meio de Jerusalém com o único intuito de devorar as pessoas. Eles não têm apreço natural pela verdade. Eles não estão mais nem aí para aquilo que Deus pode ou não fazer. Eles querem devorar. Eles querem
para si aquilo que não pode ser deles. E também uma segunda situação que o livro diz é que os sacerdotes transgridem a lei de Deus, ou seja, aqueles que deveriam zelar pela verdade, pela ética que Deus tinha dado, eles são os primeiros a desfazer ou não cumprir a lei de Deus. Eles profanam as coisas santas. Eles não fazem mais diferença entre puro e impuro. Eles não estão mais preocupados com aquilo que é de Deus e com aquilo que não é de Deus. Eles estão interessados com outras coisas. E a terceira situação que é narrada nesse texto é que os príncipes, ou seja, os representantes do povo de Israel, também estão no meio deles como lobos. Eles estão arrebatando-os como presas. Ou seja, aqueles que representam o povo estão de alguma forma unidos juntamente com os profetas, com os sacerdotes, para tomarem de cabo aquilo que era a esperança do povo de Israel. E o texto também diz que os profetas, por vaidade, né? Por quererem status, por quererem sobreviver, por quererem ter dinheiro, essa que é a grande verdade aqui, eles predizem coisas que Deus não diz. Eles falam aquilo que Deus nunca disse. Para quê? O verso 29 vai dizer: para oprimir os pobres da terra, roubando e fazendo violência ao aflito, né? E ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. O profeta Ezequiel primeiro aqui denuncia: olha, vocês, povo de Deus, estão usurpando o poder de Deus, o conhecimento de Deus, e usando-os em benefício próprio. Os profetas, vocês profetas que se dizem falar em nome de Deus, estão profetizando em benefício próprio, usurpando a fé mais pura das pessoas, e aqueles que são pobres, genuínos, esperam em Deus, vocês têm usurpado por ignorância e por até certo ponto por ganância. Vocês estão usurpando aquilo que é mais precioso deles. E quando eu olho para essa realidade dita para o nosso tempo, eu encontro tudo isso no tempo presente. Primeiro, nós podemos ver que os profetas que estão no nosso meio, no Brasil, eles estão de alguma forma no meio do povo brasileiro como lobos devoradores à busca de dinheiro. Eles não querem saber do povo. Eles têm títulos de profeta, são respeitados como profetas, mas o intuito final deles é dinheiro. Eles não estão nem aí para o povo. Eles não querem saber se o povo está bem, se o povo está mal. O intuito último deles é dinheiro. Ou seja, eles estão por aí andando por igreja em igreja, pregando, falando, dizendo que Deus disse, com o intuito de arrecadar. Pode ver que tais pessoas, se você não pagar, eles não vão na sua igreja, eles não vão pregar na sua igreja. Ou quando vão, o pressuposto já é o dinheiro, porque se não dá, não vai. Outra coisa importante, situacional, que nós vemos nos nossos dias são os sacerdotes aqui descritos pelo profeta. Sacerdotes hoje cairia na categoria dos pastores, que são aqueles que tinham a obrigação de cuidar do povo, do rebanho de Deus, de zelar pela lei, de cuidar daqueles que traziam as coisas ao Senhor. Mas aí, o que nós temos visto, a semelhança desse texto, é de que os sacerdotes, ou seja, os pastores, já não estão mais preocupados com a lei de Deus, com aquilo que diz a palavra de Deus. Ele já não faz mais separação entre santo e profano. Já não há mais a palavra da verdade, aquilo que é
inegociável, aquilo que Deus disse que não era para se negociar. Haja vista o que nós temos visto nesses dias atuais. Os pastores não têm se preocupado mais em chamar o homem ao arrependimento, a dizer a ele que Cristo o ama, mas depende dele para que ele dê uma resposta positiva, mude de caminho e transforme a sua vida, porque diz Paulo em Romano que o velho homem precisa ser crucificado com Cristo para que o novo homem surja a partir da obra redentora de Cristo na cruz. Portanto, não há mais a mensagem de chamar as pessoas à responsabilidade de uma vida que Deus tem para ela em mudança. Não, esses já não querem mais lançar luz ao Evangelho ou às palavras santas de Deus. Eles não estão mais preocupados. Eles estão preocupados em fazer na semelhança dos profetas. Eles não querem dizer mais a verdade. Eles querem arrecadar. Eles querem viver bem. Eles não querem conflitos. Eles não querem verdades. Eles querem trazer aquilo que agrada e muitas das vezes com isso vão de encontro. A vontade do Senhor é usurpada porque eles não fazem mais nenhuma força para que isso aconteça e para que a palavra seja dita. O terceiro ponto ou situação que é importante aqui e que é até engraçado é que o profeta diz que os príncipes do povo estavam mancomunados com cada uma dessas classes, ou seja, os representantes do povo estavam unidos com o profeta e com o sacerdote para que mantesse o povo na ignorância, o povo, por sua vez, indo à ignorância. Parece que eu vejo um complô político, ideológico, unido à proposta de Deus para enganar o povo, para se arrecadar, para manter o povo ignorante e a partir disso dizer aquilo que não é para ser dito e negar ao povo a verdade em tempos de calamidade. E a quarta situação que é interessante, essa última aqui, ela parece tão atual quanto nos dias de hoje, porque diz que os profetas têm feito um reboco de cal, ou seja, em vez de falar aquilo como é, eles estão iludindo o povo vendo vaidade. Ou seja, eles estão dizendo mentira em nome de Deus, dizendo: Deus diz, assim diz o Senhor, eu declaro sobre a tua vida, e Deus isso, Deus aquilo, quando Deus, na verdade, nunca disse nada disso. E isso tem frustrado o povo de Deus. Isso tem frustrado a igreja de Deus nesse tempo, porque esse tempo tem sido marcado por mentiras de homens egoístas que, à semelhança destes aqui, tem um único intuito: oprimir aqueles que não têm conhecimento de Deus, oprimir aqueles mais pobres a quem eles podem arrancar dinheiro e assim viverem na bonança, usando o nome de Deus sem nenhum conhecimento deste. E o verso 29 vai dizer que o motivo para isso é para oprimir o povo gravemente, roubando e fazendo violência ao aflito e ao necessitado, ao estrangeiro, oprimem sem razão. Ou seja, a razão última desses é tomar das pessoas aquilo que são delas, é tirar em tempos difíceis aquilo que é de Deus a eles e não deles aos sacerdotes nem aos profetas. Podemos ver claramente que na lei esses aqui, os pobres, os oprimidos, os estrangeiros, devem ser ajudados e nunca tirado deles aquilo que pouco tem. E nesse tempo nós temos visto, de pandemia, as pessoas sofrendo com poucas oportunidades e muitos se aproveitando desse momento para tirar das pessoas aquilo que pouco tem,
para viverem uma vida de ganância, roubando-lhes o pouco que têm, em nome de Deus, e enganando-os, dizendo que Deus disse isso, que Deus disse aquilo, quando na verdade Deus não disse. Povo de Deus, que possamos acordar para a verdade de Deus, vendo que esses homens, que essas mulheres não são representantes de Deus, são lobos devoradores, que não têm no seu coração o amor de Deus, que não estão preocupados com o pobre, com a viúva, ou seja, com todo tipo de gente que representa fragilidade. Os frágeis tem sido o degrau que eles têm subido na vida para se manter numa vida confortável. Queridos irmãos, a semelhança desses, acordemos em nome de Jesus. Assim como a palavra de Deus veio ao profeta Ezequiel, eu trago a vocês esta palavra, porque é a palavra de Deus e é atual. Muitos, não digo todos, muitos que se dizem profetas, pastores, estão mancomunados com líderes representantes do povo para tirar do povo mais pobre, através da sua ignorância, a sua dignidade, com o único intuito de tirar-lhes aquilo que eles têm de mais precioso, que é a sua fé genuína em Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua casa, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo, seguir as nossas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não negocie a verdade de Deus. Não deixe que os lobos tomem de vocês aquilo que Deus lhes deu de graça e pela graça no nome de Jesus.